com vocês o Código de Trânsito. Bom, o conteúdo aí de primeira habilitação de todos, tá? Todos vocês estão tirando a habilitação e é um conteúdo muito, muito importante que vocês entendam sobre o Código de Trânsito, tá? Então, só que não cai tudo, né, na prova de vocês referente a esse código. Então, o Código de Trânsito, ele é um código muito extenso, tá? É um conteúdo muito extenso, tá? Você tem resoluções, deliberações, portarias e por aí vai. Então, o conteúdo para vocês, para candidato de primeira habilitação, é um conteúdo mais, como eu posso dizer, enxuto, tá? Então, é um conteúdo mais enxuto, tá? Essa parte aí de legislação de trânsito são 18 horas que o condutor, né, que o candidato, ele precisa assistir de legislação de trânsito, tá? Então, aquele candidato, aquele aluno que vai fazer aí a parte de legislação de trânsito, ele tem um conteúdo que ele precisa assistir de 18 horas. Mas o que eu queria dizer para vocês? Essas 18 horas, né? Qual é o conteúdo que eu vou ter? É mais ou menos tudo isso aí, tá? Formação do condutor, exigência de categoria de habilitação em relação ao veículo conduzido. Então, você vai ter o conteúdo de legislação em cima daquilo que você irá conduzir. Mas muitos alunos me perguntam, estou tirando categoria B, mas tem coisas de categoria A. Sim. Por que isso acontece? Bom, pessoal, é porque você só faz parte teórica quando você está tirando a primeira habilitação. Você não vai fazer parte teórica quando você mudar de categoria. Quando você tiver a intenção de mudar a categoria, você só vai ter a parte prática. Por exemplo, você está tirando só a B. Você só vai conseguir incluir a A após pegar a definitiva. Aí você vai poder abrir um processo de inclusão. E nesse processo que você tem de inclusão, o que vai acontecer? Tá? Você só vai fazer as 15 horas de aula para incluir a categoria A. E na troca, professor, eu estou tirando a categoria B. Eu sei que para ir para a categoria D eu tenho que ficar 2 anos, no mínimo 2 anos na B e ser maior de 21 anos. Mas o que eu preciso fazer? Você vai pagar um DUDA de inclusão, vai fazer exames médicos, vai fazer exame toxicológico, a exigência da categoria, e vai tirar a categoria B. Tá? Vai trocar de categoria. Você não faz parte teórica, são 15 aulas práticas da categoria que você deseja. Tá? Então você não tem parte teórica. Por isso que o curso teórico de primeira habilitação ele abrange todo esse conteúdo, tanto de carro, tanto de moto, tanto de veículos escolares, tem o motofretista, então abrange tudo isso. É uma exigência da normativa. O documento, né, documentos do condutor, apresentação de validade, direitos e deveres do cidadão, normas de circulação e conduta. Na norma de circulação e conduta, você tem uma visão ampla de tudo aquilo que o condutor precisa. Tá? Então, ele vai ter uma visão que é ampla. Tá? É ali que você vai ver o que lado da via ele vai circular, como ele vai circular, o que ele precisa, direitos e deveres aí do condutor, do pedestre, vai precisar conhecer isso. Então, são as normas de circulação e a conduta desse condutor no trânsito. Segurança e atitudes do condutor. Tá? Então, ali vai ter a segurança, atitude do condutor, passageiro, pedestre e demais autores, né, do processo de circulação. Sinalização viária, cai muito. Tem muitos condutores aí, pessoal, que vai pegar uma estrada e que não sabe interpretar uma sinalização. Tá? Ele vai ver uma sinalização e não vai saber o que significa aquela sinalização. Então isso aí é importantíssimo, principalmente para aqueles que desejam viver aí do trânsito, do transporte, por exemplo, transporte passageiro, transporte de escolares, ou fazer viagem para outros interestaduais, intermunicipais. Então você precisa conhecer a sinalização para você não ser surpreendido e acabar se envolvendo em um acidente, tá? Que pode custar a sua vida. Então você precisa conhecer sobre seus direitos aí no trânsito, precisa saber direitos, demais autores ali do processo de circulação, a sinalização viária, você precisa entender essa circulação, essa sinalização viária, uma placa de advertência, uma placa de regulamentação, uma placa de atrativo do turismo, tá? Então você precisa conhecer todos os cenários, tá? Você precisa conhecer também as infrações e penalidades, tá? 2 ou mais rodas os veículos, você vai precisar conhecer sobre as infrações e penalidades, o capítulo 15 para a memória do Código de Trânsito Brasileiro. Então você precisa conhecer ele. Penalidades e crimes de trânsito. O que é um crime de trânsito? Quando o condutor vai estar cometendo um crime de trânsito. Estacionamento, parada, circulação.
e meio ambiente. Então, basicamente, o condutor, a primeira habilitação, ele vai ter tudo isso na parte de legislação. Tá? Claro, em outras matérias você vai reforçando tudo aquilo que você tem na parte de legislação. A legislação de trânsito é onde ela vai o quê? Nascer todo o processo do condutor, mas vai ter ramificações ali para a parte de direção defensiva, para a parte de primeiros socorros, mecânica, né, meio ambiente, cidadania. Você vai ver que você vai ver parte de legislação nessas matérias também, tá? Mas a espinha dorsal aí que nós temos do trânsito é a legislação de trânsito, que é o número de aula que você tem mais, que são 18 horas aulas exigida por normativa, por resolução, tá? O que eu queria falar para vocês? Quem determina esse número de horas aulas, tá? Não é, pessoal, não é o Detran, tá? Não é o Detran que determina o número de aulas. Não, esse número de horas-aulas tá lá no Código de Trânsito? Não tá no Código de Trânsito. Se procurar lá no Código de Trânsito, você não vai ver se o candidato à habilitação vai ter que realizar 45 horas teóricas. Não, tá? Aonde vai estar isso? Numa resolução do CONTRAN. Então, o que diz, né, no Código de Trânsito aquele condutor que ele vai se habilitar? Entendeu? O que diz no Código de Trânsito aquele condutor que ele pretende se habilitar? Ele precisa, vai dizer que ele precisa, né, o processo de habilitação dele ser penalmente imputável, né, pelos seus atos, sabe ler e escrever, é outra situação que ele precisa saber, ter documento de identificação equivalente, né? Ali você vai ter a identidade, CPF, você precisa ter esse documento, tá? Então, além disso, quando a gente diz que o condutor, para se habilitar, né, ele precisa de tudo isso, ele precisa passar por um processo de habilitação. E as normativas relativas à aprendizagem para conduzir veículos automotores e autorização para conduzir ciclomotores serão regulamentados pelo CONTRAN. Então, o CONTRAN, né, lá na lei diz que o CONTRAN vai regulamentar sobre isso. Além disso, lá vai dizer as categorias de A a E, mas não diz como vai ser esse processo de habilitação. Aonde diz como vai ser esse processo de habilitação é na resolução. Hoje é a resolução 789 do CONTRAN. É lá que vai dizendo, vai detalhando o que? Tudo isso que eu botei até ontem no grupo, antes no grupo. Tá? O que diz na resolução? Mas primeiro eu queria falar um negócio com você. O Código de Trânsito é uma lei. Tá? Você vai ter a Lei 9.503 de 1997, entrou em vigor em 98. Para você fazer uma alteração de lei, tem que ter votação, plenário, tudo, tem que ter toda aquela estrutura que muitos conhecem. Se não conhece, deveria, até faz parte do processo eleitoral, né? Que vocês vão votar lá toda vez que vocês vão lá na urna e votam lá. Cara, é lá que vai. A gente vive em sociedade, tá? Onde tem leis e regras a serem cumpridas, e quem é que vai votar isso? Quem vai determinar isso? O representante do povo, quem vocês votam e colocam lá. Por isso que é muito importante quando vocês votam, vocês não votar por interesse pessoal, mas sim por interesse coletivo, tá? E não por eu gosto disso aqui, aquela explica que a gente vê hoje em dia que não vem ao mérito brigar, comentar sobre isso, mas enfim, tá? Então, por isso que é importante, é lá que diz. Só que o processo de habilitação não está numa lei, e sim numa resolução. Ou seja, o que diz a resolução? A resolução que diz que você precisa cumprir de 45 aulas, distribuídas em 18 de legislação, tá? 16 de direção defensiva, 4 de meio ambiente, 4 de socorros e 3 de mecânica. É uma resolução que diz isso. Para mudar uma resolução, não é difícil. Amanhã ou depois pode vir uma outra resolução, uma outra resolução, né, que revoga essa, tá? E diz que para o aluno se habilitar, ele precisa realizar 60 horas teóricas. Pode acontecer isso, tá? Que é mais simples. Lá você tem a câmaras temáticas, onde há o debate sobre o trânsito, entendeu? E nessas câmaras temáticas, dentro do CONTRAN lá, né, do Conselho de Trânsito, né, o CONTRAN, então ele vai ter lá o pessoal que é do meio da saúde, meio ali do Ministério da Cidadania, vai ter vários representantes, né, em cada um no seu quadrado ali,
que vão debater essas alterações. E de repente fica estabelecido que a partir de amanhã, a partir de 180 dias, o aluno, para se habilitar, ele precisa cumprir a carga horária de 60 horas. Tá? Então, uma resolução é mais simples de mudar do que uma lei. Então, a resolução ali, né, o representante ali, o presidente CONTRAN, ali, os representantes, eles podem mudar isso. O CONTRAN está dentro do Ministério dos Transportes dali, infraestrutura, transporte. Então, ele está ali dentro, ligado àquilo ali. Isso muda muito, pessoal. Essa estrutura, dependendo do governo, ela vai se mudando. Tá? E eu falo para vocês que tudo, como tudo no Brasil, é cargo político. Então, o representante aqui, não, meu padrinho, vou aqui, colocar você aqui. Então, é basicamente assim que funciona. Não vou me aprofundar sobre isso. Tá? Então, só para vocês entenderem por que vocês precisam fazer essa parte teórica. Tá? É só para vocês entenderem toda essa estrutura, que eu vejo que é muito importante você conhecer sobre isso. Tá? Eu já falei sobre o CONTRAN. CONTRAN, órgão normativo. Quem regulamenta sobre trânsito é o órgão normativo. Quem é o órgão máximo normativo é o CONTRAN. A União, tá? Município, Estado, eles não podem regulamentar ali no que compete à estrutura do espinha dorsal do Código de Trânsito. Ele não pode, por exemplo, criar uma sinalização. Tem que partir da onde? Lá do CONTRAN. Por isso que existe o Manual Brasileiro de Sinalização. Ele não pode inventar uma notificação, vou te multar porque você estava coçando o olho. Ele pode te multar por o condutor estava coçando o olho. Não, ele vai te multar porque você não estava dirigindo com as duas mãos ao volante. Tá? Você só pode tirar a mão do volante para mudança de marcha e sinalizar sua intenção. Isso está onde? No Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. Tá? Então lá que diz sobre isso. Beleza? Então, pessoal, esse cenário que vocês estão vendo aí, né, essa estrutura é a estrutura necessária para você poder, que você vai estudar na parte de legislação. Tá? Então, vamos lá. Continuando aí nosso assunto, né, só para você ter ideia, resumidamente, sobre a história do trânsito, né, da legislação de trânsito. A legislação de trânsito é um conjunto de normas, leis, decretos, resoluções, portarias para se cumprir, atualizar e aprimorar o Código de Trânsito Brasileiro. Tá? O trânsito é a utilização das vias por quem? Por pessoas, por veículos, animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não. E é regido pelo Código de Trânsito Brasileiro, que é a Lei 9.503, de 23 de setembro de 1997, que entrou em vigor em janeiro de 98. Tá? Isso é o Código de Trânsito. Essa é a história do Código de Trânsito. Tá? Só para vocês entenderem. Tá? Que acontece? O Código de Trânsito Brasileiro, também conhecido pela sigla CTB, então quando vocês escutarem falar CTB, Código de Trânsito Brasileiro, nada mais é que a Lei 9.503. Ela foi sancionada pelo presidente, né, Fernando Henrique Cardoso, lá em 23 de setembro. Tá? O seu artigo 1º já explica qual a sua finalidade, qual a sua utilidade. Tá? Então, o Código de Trânsito, para mim, ele já deveria ter uma nova estrutura, deveria ser revisto todo o Código de Trânsito Brasileiro, porque ele está cheio de remendo. Tá? Então, acho que já deveria mudar muita coisa, porque com o tempo as coisas vão mudando. A gente está em constante mudança, modificações, evoluções. Então, o Código de Trânsito tem coisas aí que estão ultrapassadas, e está cheio de remendo. Tá? No artigo 1º lá do Código de Trânsito Brasileiro, diz que o trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres e território nacional aberta à circulação rege por código, rege por esse código, tá? Então, qual foi a estrutura? A estrutura que a gente teve lá em 1941, teve o Decreto-Lei 9.994, né, 28 de janeiro, que criou o Conselho Nacional de Trânsito. Aí, o segundo, aí veio depois o segundo Código de Trânsito Nacional, né, Decreto-Lei ali, como vocês podem ver, 3.651. Aí foi caminhando, veio o terceiro, em 66, tá? Aqueles outros ali, o primeiro durou meses, depois veio o segundo, o terceiro, que vem em 66, que foi até, né, ele ficou ali em vigor até 1997, que entrou em vigor em 98. Tá? Esse foi o caminho que a gente tem, esse é o caminho que a gente tem até chegar onde nós estamos hoje. E para mim já está na hora de, vamos mudar essa lei aí, tá? O trânsito brasileiro, o trânsito brasileiro é regulamentado pelo LMT3, conforme já falei, né, e pelas resoluções complementares. O que vem a ser essas resoluções que eu queria falar para vocês? Tá?
Só para vocês entenderem. Essas resoluções, conforme vocês viram lá, eu falei para vocês que lá no capítulo 14, que cuida da habilitação, você vai ter essa parte da habilitação. Só que vai ter uma resolução que vai explicar, que vai regulamentar todo esse processo de formação, tanto de habilitação como de cursos especializados. Então tem uma resolução que vai detalhar tudo isso, vai destrinchar tudo isso. Tá? Os estados complementam a legislação por meio de portarias e decretos. Tá? Então os estados eles podem ali complementar a legislação por meio dessas portarias, desses decretos. Né? Os órgãos de trânsito municipais também têm autonomia para normatizar, tá? detalhes do trânsito. Não mudar o Código de Trânsito, mas normatizar detalhes. Por exemplo, o trânsito de carroças. Fica a cargo do município normatizar isso. Patinete, bicicletas, o município normatizar isso. Tá? Compete ao município. Estacionamento, vaga de estacionamento, os municípios. Só para vocês entenderem. Que são os mesmos em todas as cidades, exigindo atenção por parte dos condutores. Tá? O Código define atribuições das diversas autoridades e órgãos ligados ao trânsito. Fornece diretrizes para a engenharia de tráfego, estabelece normas e conduta, infrações, penalidades, diversos usuários desde o complexo sistema. Tá? Então aqui vocês vão ver que nós temos decretos, deliberações, leis, resoluções, portaria, tudo isso aí. Se vocês fossem estudar, um candidato à habilitação a estudar tudo isso, seria um Deus nos acuda, pessoal. Aí sim, eu posso dizer para vocês que 18 aulas não iriam dar, tá? Então, eu posso dizer com plena convicção que 18 horas de legislação não iam dar, tá? Iam ser poucos. Aí seria quase uma faculdade para todos vocês, tá? Alguém quer perguntar alguma coisa até aí? Ou tá tranquilo? Se quer perguntar, vocês podem mandar aqui. No WhatsApp eu não vou conseguir ver agora não, porque eu tô com as duas telas aqui ocupadas. Geralmente quando eu não compartilho tela, eu vejo o WhatsApp aqui nessa outra tela. A lei estabelece as regras e normas em caráter geral, votada pelo governo, pelo Poder Legislativo, né, e executada pelo Poder Executivo. Os decretos regulamentam a disciplina da aplicação da lei, sendo aplicada pelo Poder Executivo. Tá? Então, ali você vai ter o Legislativo, quem legisla, né? É ali o Senado, os deputados, os senadores, tá? E você vai ter ali os decretos, que é pelo Poder Executivo. As portarias editadas pelos órgãos e demais entidades do Sistema Nacional de Trânsito. Então você vai ter as portarias, por exemplo, tem a portaria do Detran. Essa semana falaram, né, comentaram, que as aulas teóricas online, remotas, ela iria até dia 31 de março. Tinha uma portaria, só que não tem portaria nenhuma do Detran, tá, publicada sobre isso. Nada. Ela tem que publicar uma portaria aonde ele vai, o órgão ali, ó, o órgão ou demais entidades submetidas, aonde vai ter sobre isso. Por exemplo, você tem aí as aulas remotas e tem essa plataforma que é a sala teórica, que ela foi autorizada pelo Detran, cumpriu ali os pré-requisitos para poder oferecer esse serviço. Então isso está numa portaria do Detran, só para vocês entenderem. Você tem as resoluções que estabelecem as normas dos órgãos normativos do Sistema Nacional. As resoluções vão o quê? Detalhar ali as ações do Código de Trânsito brasileiro. Por exemplo, no Código de Trânsito, no capítulo 15, você tem infrações e penalidades. Né? Ali você vai ter ali no capítulo 15 as infrações, né? Capítulo das infrações. Então, nesse capítulo 15, você tem todas as infrações. Só que existe uma resolução, que não me vem à memória agora qual é a resolução, o nome, o número, que ela vai criar um manual brasileiro, tá? Manual brasileiro de infrações de trânsito. Não? Então você vai ter um manual para isso, para aplicar, tá, essas penalidades, aplicar essas infrações, né, penalizar esses infratores. Então você tem um manual para isso. É a mesma coisa a sinalização. Você tem as sinalizações, mas você tem uma resolução aonde ela diz o quê? Onde é o Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito. Então você vai ter um manual para isso que está numa resolução, onde vai explicar sobre tudo isso.
tá? Só para vocês entenderem como é que isso funciona, tá? E sendo assim, pessoal, vamos aí para esses capítulos, né, do Código de Trânsito Brasileiro. Tá? O Código de Trânsito Brasileiro ele é composto por 20 capítulos e originalmente tinha 341 artigos, dos quais 17 foram vetados, tá? E o presidente da República, pelo presidente da República, e 2 foram revogados, tá? Os capítulos são os seguintes. Então, o que diz o Código de Trânsito Brasileiro? Capítulo 1º, você vai ter aí as disposições preliminares. Então, o que acontece? O que acontece, pessoal? O que vai ter nessas informações preliminares? Nas preliminares você vai ter aí o que é o trânsito, você vai ter aí o que é considerado trânsito, vai dizer para vocês, tá? Isso é muito importante, o que vem a ser o trânsito, tá? O que é? Muita gente não sabe, pode ter besteira, mas tem gente que não sabe o que é trânsito. Para mim, o pessoal fala que é trânsito é o carro na rua e ali está dirigindo, isso aí é um trânsito. Não, o trânsito, tá? É utilização das vias, né? Como eu falei lá no início, por todos, tá? Pessoas, animais, tudo isso é trânsito. Trânsito de pessoas, trânsito de animais, trânsito de veículos, tá? Isso é trânsito, tá? Mas aonde se aplica o Código de Trânsito? Isso é importante pra caramba. Muita gente não sabe. Alguém sabe me responder? Se, vou dar um exemplo aqui. Teu pai tem um carro, tá? E ali, com o carro do teu pai, você está dentro vamos dizer, de um supermercado. E ali dentro do supermercado, você não tem habilitação. Você pode ser multado dentro desse supermercado por estar dirigindo sem habilitação? Ser abordado? Alguém sabe me dizer? Dentro de um shopping, por exemplo? Alguém saberia me dizer? E aí? Só dizer sim ou não? A maioria está dizendo que não. Beleza. E agora, se você está dentro de um shopping e de repente você estacionou seu carro numa vaga de idoso, você pode ser multado dentro do supermercado, dentro do shopping? Exatamente, pode sim. Mas por que tem essa diferença? Eu não posso ser multado por estar dirigindo sem habilitação dentro do estacionamento de um shopping, e posso ser multado se estacionar na vaga de idoso. Bom, pessoal, no Código de Trânsito, tá? O Código de Trânsito ele diz que vem a ser o trânsito. É a utilização das vias terrestres, o trânsito de qualquer natureza é o que? Ser utilizado nas vias terrestres, em todo o território nacional, tá? Abertos à circulação. Então, tem que ser aberto à circulação. Ali no supermercado, no shopping, é um estabelecimento local privado, porém de uso controlado ali pelo quem? Pelo supermercado. Certo? Certo. Só que o guarda ele não vai fazer uma blitz ali dentro do supermercado. Só que o Código de Trânsito ele também prevê que o agente de autoridade de trânsito, tá? Dentro de unidades ali autônomas, condomínio, supermercado, tá? Condomínio, supermercado, shopping, ele pode autuar nessa situação, porque existe ali no Código de Trânsito essa autorização, tá? Aonde o proprietário ali, a administração do estabelecimento irá acionar para fazer essa fiscalização, tá? Só para vocês entenderem. Tá? No caso, se professor, mas eu tenho um idoso. Então, o idoso ele tem um cartão, tá? Aonde o condutor vai ter que colocar o cartão do idoso em um local visível. Isso é uma determinação, tá? É uma regulamentação. Então você precisa ter o cartão, tá? Ali do idoso e botar ele ali, geralmente depende do município, né? Isso é uma regulamentação,
Tem município que ele é vinculado ao idoso e tem município que ele é vinculado ao veículo. Tá? Vai depender da onde seja o seu veículo registrado. Então, tem município que ele registra pelo placa do carro é vinculada ali o cartão do idoso. Tem município que é vinculado ali ao próprio idoso. Então, eu acho que é o mais coerente, né? Isso aí é o mais coerente. Eu acho que, se eu não me engano, eu não lembro onde que é que tem que você emite. Agora tá bem mais simples emitir o cartão do idoso. Eu só não me lembro onde que é. Se é no site do Senatran, do Detran. E depois eu vou ver e passo até para vocês. Então, vocês vão ter aí esse cartão. E ele tem que estar em local visível. Não basta, aqui, eu tenho um idoso aqui, ó. Não, ele tem que ter o cartão do idoso. Tem que estar comprovando para você não ser autuado, tá? Só para vocês entenderem. Beleza? Então ali você vai ter esses capítulos, né? Primeiro capítulo, disposição preliminares. Capítulo 2, Sistema Nacional de Trânsito, vai ter o sistema. Tá? Pensa no teu corpo humano. O teu corpo humano, aqui está a estrutura. Você, tá? João. Tem algum João aí? Eu acho que não, né? Então vamos colocar João. Tem? Deixa eu até ver se tem João aqui, né? Ih, tem João. Tem dois João. Ó, não, tem um João só aqui. Tá duas vezes na aula. Tem um João aqui. Vamos colocar o João mesmo. O João tem ali, tem um João. O cidadão. Só que o João ele é composto por um sistema respiratório, sistema digestivo, sistema nervoso, tá? Então ele é um sistema. E o código de trânsito é a mesma coisa. Só para você fazer a analogia, no trânsito você tem o sistema, você tem a estrutura do trânsito, no código de trânsito, entendeu? Só que dentro disso tem vários sistemas, né? Você vai ter aí os órgãos, as entidades, você vai ter o CONTRAN, o DENATRAN, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, você vai ter as JARIas, Juntas Administrativas de Recursos de Infrações. Então você tem um sistema, vai ter vários órgãos, várias entidades que vão formar aí um Sistema Nacional de Trânsito, tá? É a mesma coisa do carro, tá? Você vai ter aí no veículo, o veículo, mas ali você vai ter o sistema. Dentro desse sistema você vai ter várias peças que compõem esse sistema. Tá? Por exemplo, o sistema de lubrificação. Você vai ter o óleo, os canais de condução do óleo. Tá? O sistema elétrico vai ter o fio, vai ter ali a bateria, então você vai ter ali, no caso, a bobina. Então você vai ter todo isso. O sistema de direção vai ter o volante, a barra de direção. Então vai ter ali os componentes. E o sistema nacional de trânsito vai ter isso também. Só que dentro do sistema nacional de trânsito tem uma divisão, tá? Que é de competência municipal, estadual e federal, tá? Cada um no seu quadrado. Porém, podem haver convênio. Você observa aí a guarda municipal. Deu um problema danado aí esses dias que eu estava assistindo um vídeo sobre a briga de um guarda municipal, né, com um cidadão na frente de um colégio. Primeira coisa que eu coloco: o cidadão estava errado? E muita gente, o cara que está errado arruma confusão danada. Eu sei, mas tem gente que abusa disso. Não vou nem por esse lado, tá? Mas vamos lá. Se tá errado, segura a bronca, irmão. Tá? Segura a bronca ali, tá errado, tá? Que nem um cara um motociclista que anda com a moto sem capacete, sem placa e de chinelo. Não pode. Aí o cara quer achar que tá no direito da razão, começa a filmar. Entendeu? Tá errado. Entendeu? Não tô falando isso julgando que aquele cara esteja errado, não. Só tô dando um exemplo. Tá? E agora vamos para o outro lado. Guarda municipal. Compete o guarda municipal autuar o cara? Sim. Ele viu o cara estacionado no local regular? Simplesmente autua. É o que compete a ele. E pede que ele se retire. O cara tá debatendo, tem que. Deixa ele debater, cara. Já fez a autuação? Ele vai responder peculiarmente lá com valor em espécie para você pagar. Entendeu? Porque às vezes não vale o atrito. Você tem que ser. Eu acho que falta um pouco de preparo e inteligência para agir em situação de pleno estresse. Hoje o pessoal está muito agitado, muito nervoso. Tá? O guarda municipal ele não pode te pegar ali de um documento para você, não vai, entendeu? Você ali me dá o documento do seu carro, não, porque não compete a ele, tá? Esse tipo de fiscalização compete a ele o quê? Circulação, estacionamento, isso sim, cinto de segurança, estacionar em local proibido. Ele não pode ver se o documento está atrasado ou não, o guarda municipal. Não compete, isso é o quê? Tipo de infração de quê? Estadual, tá? Só para vocês entenderem.
beleza? Então existe ali uma divisão, uma separação de competência de cada órgão. É a mesma coisa, eu vejo aí, o policial militar ele pode autuar numa rodovia federal, patrulhamento ostensivo, verificar ato ali, um crime, né, um carro suspeito de roubo, ele vai até ver isso, mas ele não vai poder te autuar ali na rodovia federal, tá? Compete à Polícia Rodoviária Federal, salvo, né, mediante o convênio. Por exemplo, Avenida Brasil. A Avenida Brasil é uma rodovia, tá? É uma BR, desculpa, rodovia. É uma BR, é a BR-101. Só que ela é municipalizada. Para parte das lá foi municipalizada. Quem tem a competência de fiscalizar ali? BPRV, a PM, tá? Ela que vai fiscalizar ali, tá? Então, dentro desses capítulos, pessoal, que vocês estão vendo aí, esses 20 capítulos, ele vai falar de cada assunto desse. Condutor de veículo, motoristas profissionais, né? Então, você vai ter ali no capítulo condução de veículo por motoristas profissionais. É o quê? Você vai ter ali, nesse caso, capítulo 3A, né, essa condução de veículo por esse motorista. Entendeu? Vocês precisam saber que não basta você ter uma habilitação. Por exemplo, eu quero trabalhar realizando transporte de passageiro, tá? É só eu ter minha categoria e transportar passageiro? Não, tá? O transporte coletivo de passageiro, você precisa ter aí, né, um curso especializado. Existem regras para isso, tá? Dentro dessas regras, foi estabelecido aí o número de horas que um condutor de transporte de passageiro, por exemplo, ônibus interestadual, ele pode ficar ao volante e tem que ter um período de descanso. Então existe uma regulamentação para isso, tá? Tem um capítulo que fala sobre pedestres e condutores de veículos não motorizados, ok? Tem a parte do cidadão, educação para o trânsito, sinalização, engenharia de tráfego, tá? Conforme vocês podem ver, ele é todo distribuído o Código de Trânsito, tá? Em seus capítulos. Só que eu falo uma coisa para vocês, tá? Que é importante vocês saberem, tá? O Código de Trânsito, o Código de Trânsito ele tem ali toda a sua estrutura, só que nem tudo tem uma regulamentação para isso. Por exemplo, a parte do pedestre. O pedestre tem ali, né, os seus deveres. Ele tem que atravessar na faixa se a faixa tiver até 50 metros deles. Se ela tiver além disso, ele tem que atravessar perpendicular à via. Ele não é obrigado a atravessar na faixa, mas tem que tomar os devidos cuidados. Ah, mas a faixa está a menos de 50 metros. Se ele não atravessar, não tem hoje uma regulamentação que diz como esse pedestre vai ser multado, autuado, né? Está autuado. Então não existe uma regulamentação ainda para isso. Assim como uma briga sobre houve a briga sobre Uber, né? 99, então há uma briga sobre isso. Não tem uma regulamentação. Então tem muitas coisas que ainda precisam ser regulamentadas. São constantes, mas precisa de uma regulamentação. Não basta ter a lei. Precisa ter aqui a regulamentação da lei, tá? Então só para vocês entenderem. Beleza? Bom, falando sobre legislação de trânsito, eu vou só começar, vou pincelar aqui algumas coisas, não vou aprofundar sobre isso, tá? Eu vou falar para vocês sobre o Sistema Nacional de Trânsito. Vou só dar uma introduzida aí nesse conteúdo. Não vou me aprofundar aqui, até porque o tempo não vai dar, tá? A legislação de trânsito, né, ela diz aí, como eu falei para vocês, sobre o sistema, tá? Vocês podem ver que no Sistema Nacional de Trânsito há uma divisão municipal, federal, estadual e municipal e as suas competências, tá? Existem órgãos normativos, executivos rodoviários, fiscalizadores e recursais. Uma visão ampla que eu vou passar para vocês, o que eu quero falar para vocês? O Sistema Nacional de Trânsito, tá? Ele determina que cada um tem a sua competência. Vamos lá. A competência federal. Quem é o órgão máximo normativo? Federal é o órgão máximo normativo. Quem é que vai legislar ali, normatizar? É o órgão normativo e consultivo sobre trânsito. CONTRAN. Ele que vai ali determinar suas resoluções, como vai funcionar o sistema ali da saúde de trânsito.
tá? Você vai ter aí o órgão executivos, por exemplo, muito se for, você vai ver Denatran, mas não tem mais o Denatran. Deixou de ser departamento, passando a ser o quê? Secretaria Nacional de Trânsito, tá? É o órgão máximo executivo. Você tem aí o órgão executivos rodoviários. Você vai ver a parte do DENIT, da NTT. Então você vai ver que é o órgão executivo de rodoviários, tá? Então você vai ter ali ele. Deixa eu só responder aqui. Beleza? Então você vai ter ali quem é o DENIT? O que significa isso? É o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte. O que significa isso? É ele que vai ver a parte aí, né, na execução de projetos de infraestrutura. Você tem aí a parte de manutenção de estrada. Quando é uma estrada é licitada, quem vai fiscalizar isso é o DENIT, que vai estar ali, tá? É ele que faz a política relacionada ao setor de transportes no Brasil. E você tem também a NTT, Agência Nacional de Transporte Terrestre. Não tem a parte aí de transporte de ônibus interestadual? A NTT está ali fiscalizando. Se não está, deveria, né? Essa semana a gente teve aí um cenário aí de um sequestro aí no ônibus, né? Então tem algumas coisas ali que precisam ser revistas, tá? Você tem os fiscalizadores federal, que é o quê? PRF, Polícia Rodoviária Federal, tá? E dentro disso, pessoal, você vai ter as JARIs. A JAR ou JARIs. O que significa isso? Quando você é autuado, não significa que acabou. Fui multado, acabou, caraca. Não, tá? Você tem amplo direito à defesa. Você precisa saber disso. Você tem amplo direito à defesa. Ok? Ok. Então, onde eu vou entrar com o meu recurso de uma infração? Nas juntas administrativas de recurso de infração. Primeira coisa que você precisa saber antes de entrar com o recurso. Quem foi que me autuou? Foi a PRF? Então, vou lá. A junta administrativa de recurso de infração na PRF. Quem foi que me autuou? Foi a PM? Então, vou lá. Foi a Prefeitura Municipal? Vou lá na Prefeitura para entrar na junta de recurso de infração. Isso é um recurso em primeira instância. Em segunda instância, você tem o que? Os CETRANS, né? Estadual ali, onde você vai entrar ali, você pode ver o estadual do seu domicílio, os CETRANS. E no Distrito Federal contra a DIF. É lá que você vai entrar com o recurso, né? Em segunda instância. Tá? Isso mesmo. O que eu queria falar para vocês? Antes disso, você tem a defesa prévia, tá? Também. Você tem os órgãos estaduais, que são o que? CETRAN, que é um órgão normativo estadual, no Distrito Federal contra a DIF, tá? Você tem os DETRANs, que são os órgãos executivos estaduais, tá? Quando vocês, como vocês estão realizando o processo de habilitação de vocês realizam o processo de habilitação e esse processo você tem um relaxe. E quem vai registrar vocês vai ser o DETRAN de seu domicílio e residência. Só que no banco de dados, BIM, vai estar lá no órgão que? Executivo, né, federal, lá, Senatran, vai estar lá todos os dados no banco de dados lá. Mas quem está registrando vocês é o DETRAN de seu domicílio. Ó, esse aqui é meu. Esse condutor aqui, ó, está registrado aqui, ele é meu. Quando você se muda para outro estado, você vai ter que pegar os seus dados e lá no DETRAN onde você está residindo agora e fazer a transferência dos seus dados, tá? Aí o DETRAN lá diz, ó, ele está aqui agora, ó, esse aqui é meu, tá? Ele é meu, eu sou responsável por ele, renovação, tudo, só para vocês entenderem. Você tem o Departamento de Estradas e Rodagem, o DR, fui multado já por ele, tá? Ele é um órgão fiscalizador também, tá? O DR. Você tem aí, né, por exemplo, a Polícia Militar, né, rodoviárias vias especiais, você tem. E você tem as juntas administrativas de recursos de infrações de cada órgão desse aí, o DR e no caso estadual, tá? Municipal, você vai ter a Secretaria, né, Municipal de Transporte, né, a normativa ali. A Secretaria Municipal de Trânsito, né, o executivo também dentro. Você vai ter o executivo rodoviário, né, que cuida aí a parte municipais, né. Você vai ter as vias expressas e tudo mais, a 7 Rio,
Vai ter a PM mediante a convênio. A PM ela é estadual, mas a prefeitura faz um convênio com a Polícia Militar para poder fiscalizar o que se diz respeito ao trânsito. E a Guarda Municipal, tá? Tem a Guarda Municipal e dentro do órgão aí, municipal de trânsito você vai ter aí as juntas administrativas de recursos de infrações. Isso que eu falei para vocês, eu falei superficialmente para vocês entenderem, porque é o que basicamente cai na prova. Você não precisa detalhar isso. Você precisa saber quem são os órgãos normativos, executivos, fiscalizadores, executivo rodoviário e os recursais. Você não se aprofunda muito nisso, tá? Só para vocês entenderem, tá? Bom, essa nossa primeira aula aí de hoje, né, da noite, foi uma aula sobre infrações, sobre legislação de trânsito, tá? A gente finaliza aqui nessa parte de Sistema Nacional de Trânsito, de uma forma bem simplificada e bem objetiva para vocês entenderem como funciona essa parte da legislação introdutiva da legislação de trânsito. Tá? Não tem um bicho de sete cabeças, não vai cair nada muito aprofundado para vocês. Tá? Só isso aqui, o condutor de primeira habilitação, ele precisa saber, ter a noção de como funciona o trânsito e toda a sua estrutura. Tá? Se você estudar direitinho e prestar atenção na aula, pode ter certeza que vocês não terão dor de cabeça. Beleza, pessoal? Vamos lá agora fechar essa aula, tá? E qualquer dúvida, estou à disposição.